Mais de 6 milhões de pessoas vivem em situação de déficit habitacional no Brasil. Isso significa viver em locais sem condições adequadas, marcados pela precariedade das construções ou com infraestrutura básica comprometida. Só em São Paulo, são mais de 200 mil domicílios em áreas de risco. Pelo menos 6% da população está exposta a deslizamentos, enxurradas, inundações e outras situações, como infraestruturas perigosas, barragens e linhas de transmissão de energia elétrica. Nesse cenário, centenas de famílias sofrem com remoções forçadas ou vivem sob constante ameaça de despejo. Um exemplo é a Vila Nova Esperança, na zona oeste de São Paulo. Ali vivem cerca de 3 mil moradores, reunidos em aproximadamente 600 famílias. O local já foi ameaçado de remoção pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que atualmente reconhece que a área tem outra função por conta de uma mudança de legislação feita pela Prefeitura Municipal, para que seja concedida a permanência dos moradores na comunidade. Porém, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, ainda insiste na remoção dos moradores e na retirada de todas as casas sob o argumento de recuperação ambiental. Hoje a gente tem ameaça de remoção, né? Que eles falam que a gente está degradando. E depois do que eu contei para vocês, a gente não degrada, pelo contrário, a gente cuida do espaço. E para mim hoje essa ameaça não é que a Vila Nova Esperança está degradando, porque se você for olhar do lado da Vila Nova Esperança, tem um espaço onde está construindo um galpão enorme e arrancaram mais de não sei quantas mil árvores. Se fizer uma remoção da Vila Nova Esperança, vai fazer um estrago muito grande. Por quê? Gente, a gente também tem que ver é, o, sen- a parte sentimental dos moradores. O morador já tem uma raiz aqui. Pessoas que nasceram, hoje é vó, já tem até bisneto que nasceu neste local. Então, a Vila Nova Esperança não começou ontem. Então, além de acabar com o sonho, eles vão cuidar do meio ambiente, eles vão preservar o meio ambiente, eles vão trazer um impacto muito grande, muito pior para a mata do que tirar a Vila Nova Esperança. Eles deixando a Vila Nova Esperança e ajudando a Vila Nova Esperança a cuidar do meio ambiente, que é isso que a gente precisa, vai ser muito melhor, não só para a Vila Nova Esperança, até mesmo para o governo, que está falando muito do clima. Na comunidade, há uma horta comunitária, oficina de costura, cozinha solidária, reuniões de mobilização e outras atividades que mostram como é possível construir um diálogo entre moradia e meio ambiente. O poder público, ele tem que ensinar as pessoas conviver em harmonia dentro da área de preservação ambiental, né, doutora? Não é tirar as pessoas porque está dentro de uma área de preservação, é ensinar essas pessoas a conviver com a natureza em harmonia. A situação mostra como, em inúmeros casos, o Estado é conivente e, em vez de apoiar as comunidades, impõe obstáculos que aprofundam ainda mais a situação de vulnerabilidade. Para apoiar comunidades que vivem sob constante ameaça, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos criou, dentro do seu programa Moradia Digna, o Centro de Referência de Conflitos Fundiários em Tempos de Emergências Climáticas. Centro de referência em conflitos fundiários em tempos de emergência climática é um espaço que possibilita o acesso à assessoria técnica e também a diagnósticos de áreas que tenham algum elemento de risco ou que tenham o enfrentamento ao argumento de risco como uma forma de promover remoção dessas comunidades. Então, a ideia do centro é possibilitar que essas comunidades tenham acesso a esses conhecimentos técnicos para que possam contrapor argumentos de remoção em razão de emergências climáticas. Garantir o direito à moradia digna é essencial para enfrentar as desigualdades sociais e os impactos crescentes da crise climática. Mas, para que isso aconteça, é fundamental colocar a vida e os direitos das pessoas em primeiro lugar.